Sabe aquela desculpa, não tenho tempo pra ler, ou aquele medo de ler um livro russo gigante? Bom, hoje eu vou falar de alguns livros curtos que você pode ler em algumas horas, em alguns dias, que podem te ajudar a superar essas dificuldades e aumentar a sua paixão pela leitura. Mas, apesar de serem curtos, não são histórias superficiais, pelo contrário, são textos que podem te ajudar a entrar ainda mais nesse universo literário. Então sejam bem-vindos. Eu vou começar falando sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Essa é uma história que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Mas que eu tenho certeza que muitas não leram o livro com a história original. E vale muito a pena ler. Você tem todo o cenário, aquela ambientação de Londres, pelas ruas escuras e sombrias, com os mistérios. Esse é só o cenário. O que brilha realmente é a história ali, como o Lewis entende, como ele narra essa questão da dualidade humana, da questão que a gente expõe para a sociedade e daquela que a gente guarda mais para si mesmo, que a gente tenta recolher, que a gente tenta esconder. E ele mostra também formas de como não lidar com ela. Então é uma história muito rica. Agora a gente vai se afastar um pouquinho e ir para a Rússia. E antes que você pense, livro russo, muito difícil, muito chato, daí você já pensa logo num Crime e Castigo, numa Ana Karenina, né, nos calhamaços, umas coisas gigantescas. Não, eu vou falar de Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. É uma história muito curta. Eu já fiz resenha de outro livro dele aqui, de Pais e Filhos, aqui no canal. Mas o primeiro livro que eu li foi O Primeiro Amor, que já me encantou logo de cara, né? Então a gente tem essa história que é bem curta, mas não perde aquela profundidade e aquela reflexão que só os russos conseguem fazer. A gente começa com um senhor que ele tá numa roda de amigos e ele vai começar a contar a história do primeiro amor dele. Só que essa história é tão estranha, mas tão esquisita, que ele tem que primeiro, parar, respirar, sentar ali e escrever a história pra depois conseguir contar pros amigos. Daí tu já tira que tem alguma coisa muito esquisita, muito estranha nisso, né? A história nos faz voltar para o passado, para o Vladimir, de 16 anos, que se mudou para uma casa lá. E ele conhece uma jovem, a Zinaida, que tem 21 anos. A questão da idade é uma coisa que hoje em dia não faz tanta diferença, mas na época era uma questão bem relevante. As ações dela, as coisas que acontecem, deixam a gente com uma pulga atrás da orelha. E o nome dela é a parte menos estranha de toda a história dela, porque tem sempre muitos homens fazendo bagunça e festa e coisas assim na casa dela, e o Vladimir começa a frequentar este círculo. Porque ele é um rapaz muito inseguro. Então, a Zinaida até demonstra um certo afeto por ele, mas a gente não sabe muito bem se tá gostando mesmo dele ou não. Ele tem essa insegurança, só porque ele tem certeza de que ela tá apaixonada. A grande questão é por quem? E é essa pergunta que tá por trás do enredo da história. Então a gente tem esses questionamentos dele. E esse é um livro curto, ótimo, que eu trouxe pra esse vídeo, porque ele quebra com aquele preconceito que a gente tem, que russos são muito difíceis, muito longos, né? Até os nomes são bem mais simples nesse livro, os nomes, a narração, a descrição. É uma escrita, assim, bem direta ao ponto, bem simples. Quer dizer, não é simples, ela é bem direta ao ponto, mas ela é muito rica. E cada palavra ali foi escolhida muito bem. Por isso, é muito envolvente. Eu, pelo menos, comecei a ler e não quis parar mais. É realmente muito fácil de continuar com essa leitura. Agora, uma pausa nas ficções para falar de um livro sobre leitura. E não é qualquer livro, é um do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. É bem curtinho. Se você já ouviu falar alguma coisa do C.S. Lewis, é provavelmente das Crônicas de Nárnia ou de algum livro sobre cristianismo dele. Mas o que talvez você não saiba é que o Lewis era um devorador de livros. Ele lia muito, realmente muito. E ele compartilha um pouco dessa paixão por livros nessa coletânea aqui.
que tem vários trechos de outros livros, cartas, enfim, outros textos que ele escreveu. Aqui ele aborda vários temas relacionados à leitura, né, tipo, por que ler, como escolher um livro para ler, livros infantis, por que ler livros antigos, também sobre Jane Austen. Ele era um grande fã da Jane Austen, então, assim, já sou fã dele por causa disso. E ele consegue trazer essa paixão dele por livros de uma forma muito leve e inspiradora. Então, como é um livro bem curto e são vários trechos, eu recomendo que você não leia tudo de uma vez, mas mantenha, por exemplo, como um livro de cabeceira, ou para você ler, por exemplo, numa fila, no intervalo, né? Ou pegar, acordar de manhã, no café da manhã, enfim, em momentos curtos, para você ir lendo ele aos poucos, internalizando. A minha recomendação é que você compre, porque mesmo se você não ler, você provavelmente vai acabar lendo. É um livro bem curtinho, muito bom, mas mesmo se você não ler, você vai ter esta edição belíssima. Fomos para a Inglaterra, para a Rússia, mas está na hora de voltar para o Brasil, né? Trazendo um pouquinho do melhor da nossa literatura nacional, que é Machado de Assis. Ele tem muitos contos, e muito bons, inclusive, mas eu resolvi trazer uma novela. Trouxe A Mão e a Luva, porque eu gosto muito da protagonista feminina, a Guiomar. Ela é um exemplo de mulher, né? Ela é muito bonita, educada, elegante, mas ela não se deixa levar por essas qualidades dela. Ela é muito pé no chão, muito prudente. Ao contrário do personagem que é apresentado no início do livro, que é um jovem que ele é muito sonhador, ele viaja muito no mundo da lua, né? Então a gente tem esse contraste entre a Guiomar, que é uma pessoa mais centrada, mais firme, enquanto ele ainda é um jovem muito indeciso, com muitos sonhos e que acaba não fazendo muita coisa, né? O Machado consegue descrever esse encontro, a relação entre os dois e outros personagens, com a elegância, com o grande estilo de Machado de Assis. E é muito bom de acompanhar, porque você tem aquela coisa da ironia, você tem as tensões entre os personagens, entre essas características diferentes, e essa grande personagem que consegue considerar tudo isso com muita prudência. Não é como uma personagem romântica que se deixa levar pelas paixões, pelo contrário, ela é muito prudente. Tudo isso o Machado consegue descrever de uma maneira muito leve, muito envolvente de acompanhar e também muito verdadeira, né? Muito analista, muito conhecedor da natureza humana. Se você não tem desculpa para não ler, porque todas as obras do Machado de Assis estão disponíveis em domínio público. Então, assim, tem o site do MEC, tem em todo lugar você consegue achar as obras do Machado de Assis. O próximo livro que eu recomendo você ler é Um Conto do Natal, do Charles Dickens. Conta a história do Scrooge, que é um velho ranzinza que não se dá bem com ninguém. Ele só tinha um amigo, entre muitas aspas, na vida, que tava mais para um sócio do que para um amigo, que esse amigo faz uma visita para ele um dia à noite. O problema é que esse amigo faleceu há 7 anos, então quem na verdade visita o Scrooge é o fantasma dele. E esse amigo alerta o Scrooge, não viva essa vida, né? Seja uma pessoa melhor para você não acabar como eu aqui, arrependido, tendo que pagar as minhas penas sem conseguir fazer nada. O Scrooge recebe, muito espantado, né? Fica muito chocado, um fantasma, e recebe à noite, além do amigo, outros 3 espíritos, que é do passado, do presente e do futuro, que vão mostrar diferentes lados, né, da vida do Scrooge e vão fazer o velho repensar toda a existência dele. Então, é um livro muito leve, bem curtinho, com o humor, né, do Dickens. Então, você consegue refletir, rir, pensar sobre arrependimento, sobre bondade. Então, se encaixa com qualquer época do ano. Não precisa esperar o Natal não para ler. Tudo isso com o Dickens descrevendo de uma forma muito bem humorada, misturada com crítica social.
Para fechar com chave de ouro, vou encerrar com do Dostoiévski, mais um russo, mas você já deve imaginar que não é Crime e Castigo, não, é Noites Brancas, que é a história sobre um cara que é muito sonhador e vive sempre no mundo da lua, então ele não tem tarefas ou coisas, enfim, que o ocupem, ele tá sempre imaginando cenários ou sonhando acordado, e por isso ele não tem contato com outras pessoas, ele é muito, muito isolado. Mas um dia, por umas circunstâncias específicas, ele conhece uma mulher, eles conversam, só que ela faz ele prometer que nunca ia se apaixonar por ela, que ela tem uma história trágica que depois vai ser contada. Ela não quer que ele se apaixone por ela, só porque é claro que ele se apaixona. E com base nisso vai acontecendo a história, bem curtinha, e o Dostoiévski vai conseguir retratar muito bem esse lado da alma humana, né, da questão de sonhar e se desiludir, sobre a diferença entre o que a gente imagina e o que realmente acontece, sobre o amor. É um livro um pouco melancólico, mas muito profundo e muito envolvente e fácil de ler. Essas foram as minhas recomendações de livros curtos, mas lembrando que nem toda a leitura deve ser curta, deve ser rápida. Tem livros que são maiores ou mais densos, que é bom a gente aproveitar, não é errado ficar um mês que seja lendo um livro, se aquilo for um ritmo bom. A gente tem grandes histórias daí que devem ser aproveitadas, né? Nem devagar demais, nem rápido demais. Mas esses são alguns livros curtos, se você quiser começar a entrar, pegar o hábito de leitura, né? Ou tiver com medo de pegar um livro muito grande para ler agora, se você não tem muito tempo para ler ao longo do dia, para ir de pedacinho em pedacinho. Essas são algumas recomendações minhas, que eu gosto realmente muito desses livros. Se você tem mais alguma recomendação de livro, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Beijos e até a próxima!